seja a vida daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que guardam as palavras da profecia deste livro, sabendo que o tempo está próximo, o tempo está se aproximando. Mais do que felizes são os que fazem a vontade de Deus, porque assim quando o Senhor vier e colocará sobre ele os bens, a vida eterna. Jesus é o caminho, e não há outro caminho que conduz ao Pai. Ninguém chega ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Ou seja, só há um verdadeiro mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Agora seu tempo se deu em resgate para a salvação daqueles que creem. Eu trago aqui a minha Bíblia Sagrada, pois a Bíblia é a palavra de Deus, conforme está escrito em 2 Pedro, está escrito no capítulo de número 2, algumas mensagens de instrução que está se cumprindo. A Bíblia começa dizendo: no tempo antigo, houve entre o povo nossos profetas, como também haverá entre vós falsos doutores, que introduziram encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé e o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, reservar os injustos para o juízo, para serem castigados. O Senhor Deus, Ele sabe livrar os justos. A Bíblia fala que o Senhor sabe livrar os piedosos e livrar os injustos, os ímpios, para serem castigados. A Bíblia fala que Deus assim livrou Ló, o homem justo, da impiedade de Sodoma e Gomorra, porque sua alma ela se afligia pelo que via e ouvia todos os dias. Sodoma e Gomorra conhecemos muito bem a sua história, que era uma cidade sem hospitalidade para com os peregrinos e uma cidade imoral, uma cidade perversa. A própria palavra do Senhor fala que Deus reduziu a pó e cinza. Segundo fala a palavra do Senhor, tudo que Deus fez foi para o nosso exemplo. Ou seja, tudo quanto a Bíblia relata do que Deus ele fez é um exemplo. É um exemplo para que
vivendo nós vivamos em temor, vivemos em fidelidade ao Senhor. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi um juízo para suas ações más, para suas escolhas imorais. Porém foi escrito para temor daqueles que assim creem em Deus. Por isso queira se arrepender, cidade de Goiânia, moradores da terra, queiram se arrepender antes de chegar a última hora onde será tarde demais. Queiram estar diante do Senhor Deus, arrependido, coração contrito e quebrantado, ou seja, com os caminhos preparados para se encontrar com Deus. Porque Deus, assim como reverteu, destruiu em questão de segundos Sodoma e Gomorra, assim é o tempo do homem na terra. Sua vida é como um vapor que vem e se desvanece. A Bíblia fala que assim é a vida do homem na terra, como um vapor que desvanece. Quantas pessoas passaram por esse mesmo lugar? Quantas pessoas estiveram no mesmo lugar que você está agora? Mas é como um vapor a vida do homem, que se desvanece. A questão não é que um dia todos vão morrer, a questão é que um dia todos estarão na eternidade. A questão não é que um dia todos voltarão ao pó da terra para onde vieram, mas certamente o pior é o que sucede depois disso. É onde estará na eternidade. Já parou para pensar nesse ponto de vista? É um ponto de vista que na verdade todos nós devemos ter diante de Deus. E quando chegar o fim dessa vida, todos nós estaremos na eternidade, ou sendo atormentados, ou sendo consolados. Quando abrir os olhos, lá do outro lado, fechar os olhos nessa vida, estará na eternidade. A eternidade é para todos, não é uma questão de crença, não é uma questão de dogma, mas sim, segundo Jesus falou, para o homem é o céu, o inferno, ou então o caminho estreito, ou o caminho espaçoso, que conduz à perdição. Muitos entram por esse caminho e muitos, na verdade, estão entrando, trilhando por um caminho de perdição. O Senhor Deus anuncia a todos, como anunciou no passado, que venham se arrepender, como anunciou no tempo passado. O Senhor Deus anuncia que se arrependa, porquanto Ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo por meio da pessoa de Jesus Cristo, e disso Deus deixou certeza, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. A Bíblia fala que há um dia em que Deus há de julgar toda a criatura. Ele deixou uma plena certeza disso quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Cidade de Goiânia, moradores da terra, somente a verdade ela conduz a ter vida com abundância. A mentira ela está matando, a mentira ela rouba, engana as pessoas. Porém Jesus ele é a verdade. Cidade de Goiânia, moradores da terra, só a verdade salva. Jesus falou: tua palavra é Pai, esta é a verdade. Está aqui em 2 Pedro. Assim como foi no tempo antigo, tempo passado, a Bíblia fala que houve falsos profetas, assim também nosso tempo haverá falsos mestres, falsos doutores, introduzidos em nosso meio. E nós olhamos à nossa volta, o que nós vemos é esse cenário, justamente isso que Jesus falou, justamente o que a palavra do Senhor falou, está se cumprindo, para que assim o dia do Senhor venha chegar. E vem chegando o dia do Senhor, onde Jesus virá nas nuvens no céu, onde o dia do Senhor será eminente como um relâmpago. E assim como o relâmpago parte do Oriente, a vista do Ocidente, assim será o dia do Senhor. A Bíblia fala que os dias antigos houveram entre nós falsos doutores e falsos mestres. A Bíblia fala em 2 Pedro, também haverá entre vós, introduzidos encobertamente, falsos mestres, e eles farão por avareza
de vós negócio com palavras fingidas e fictícias, porém sua sentença não será tardia. É bom se despertar porque o tempo do Senhor está se aproximando. Falsos profetas sobre a face da terra, muitos mercenários, isso tem se multiplicado. Tudo isso é um sinal em que aponta que o dia e o tempo está próximo, que o tempo está se esgotando. O tempo está se esgotando, o tempo está próximo. Tudo que a Bíblia fala sobre falsos profetas são sinais que mostram que Jesus ele está às portas. Jesus fala em Mateus 24, no versículo 4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus estava dando as instruções, Jesus estava instruindo quais seriam os sinais antes de sua vinda, ou seja, quando já estivesse próximo. E ele começou dizendo, tomem cuidado para que ninguém venha os enganar. E a palavra do Senhor fala em 2 Pedro com palavras vãs e fictícias farão de vós negócio, ou seja, vos enganarão fazendo negócio. Tudo que nós podemos é ler a Bíblia e ter o conhecimento da verdade. Tudo que nós podemos fazer é examinar a Escritura, porque ela testifica de Jesus Cristo. Se nós não lemos a Bíblia, se nós não conhecemos a verdade, nós caímos facilmente no engano, na mentira, e andamos errantes pela terra. Mesmo sabendo que Jesus salva, mesmo sabendo que Jesus virá, e mesmo sabendo que o tempo está próximo, muitos estão perecendo por falta de conhecimento. O profeta Oséias escreveu dizendo, na verdade, o meu povo está sendo destruído, porque faltou conhecimento. Ou seja, o povo está deixando a instrução de Deus. O povo está abandonando a instrução de Deus. Não é que na terra não está o conhecimento sendo distribuído ou compartilhado. A questão é que o conhecimento de Deus na terra as pessoas estão rejeitando. A questão não é que o conhecimento de Deus pela terra ele não está circulando e as pessoas não estão ouvindo sobre Deus. Mas a questão é que estão rejeitando tudo que falam sobre Deus, estão enchendo os seus corações com coisas vãs, que na verdade produz a perdição e não a salvação. A Bíblia fala no profeta Oséias, na terra não há conhecimento do bem, na terra só prevalece o perjurar, na terra não há conhecimento de Deus, pois prevalece o matar, o roubar, homicídios sobre homicídios, roubos sobre roubos, moralidades, sodomismos, bebedeiras, idolatrias. Ou seja, a terra trocou o conhecimento de Deus. Os homens trocaram o conhecimento de Deus por um caminho mau, por um caminho abominável. As pessoas trocaram os retos caminhos de Deus para seguir um caminho de perdição. Porém, dizem que Jesus é o caminho. E realmente ele é. Mas a questão é, quantos seguem esse caminho? Trocaram o conhecimento da verdade para seguir a mentira. Trocaram o caminho reto do Senhor para seguir um caminho abominável. E a pergunta é, o que adianta saber que Jesus é o caminho? O que adianta recitar que ninguém chega ao Pai senão por meio de Jesus? Se continuam seguindo caminhos abomináveis. Se continuar seguindo caminhos abomináveis, certamente perecerão. Mesmo sabendo que Jesus veio, Jesus ressuscitou, mesmo sabendo que Jesus é o Senhor, e mesmo sabendo que ninguém chega ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo, estão perecendo, porque não seguem a Ele, porque na verdade levam o nome de Deus em vão. Mas a própria palavra do Senhor nos instrui a não tomar o nome do Senhor Deus em vão. E nós sabemos que tomar o nome de Deus em vão é algo terrível. Segundo a Escritura diz, o nome do Senhor Deus não pode ser tomado em vão. O nome do Senhor dos Exércitos. E justamente Jesus ele falou sobre isso. Jesus falou muito sobre isso. Sobre falar de Deus e não seguir as palavras de Deus. Sobre chamar Jesus de Senhor e não se sujeitar a Jesus como Senhor. O nome disso é hipocrisia, isso é tomar o nome de Deus em vão. Falar que Jesus salva e não seguir o caminho da salvação. Lá em Mateus capítulo 15, versículo de número 7, Jesus ele diz,
hipócritas, pois Isaías profetizou a vosso respeito, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, e em vão me adoram, seguem preceitos dos homens e doutrinas de demônios, disse Jesus. Ou seja, Jesus estava falando assim: esse povo me honra com os lábios, o povo glorifica a Deus, fala de Deus, mas o coração está distante de Deus, o coração não está sujeito a Deus. Os caminhos estão contrários, o caminho não está condizendo com o Deus que dizem que seguem. Os caminhos estão opostos do Deus que adoram e louvam com os lábios. Foi justamente isso que Jesus falou: eles me honram com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Ou seja, a boca está falando de Deus com o coração cheio de malícia. A boca está falando de Deus, mas o coração está cheio de ganância. A boca está falando de Deus, mas está cheio de idolatria. O coração está cheio de maldades, bebedeiras, feitiçarias. Justamente isso que Jesus falou aos fariseus. Veja se isso não é um fermento. O fermento dos fariseus é a hipocrisia, Jesus falou. Jesus disse: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento dos fariseus é a hipocrisia, de chamar Deus de Pai e não se sujeitar a Ele como Pai, de chamar Jesus de Senhor e não ser servo de Jesus Cristo, de falar de Deus, mas estar todos os dias caminhando distante de Deus. Esse é o fermento dos fariseus, que na verdade a Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O que a Bíblia estava dizendo? Um pouquinho de hipocrisia faz com que toda a pessoa, toda a alma seja contaminada. Isso não pode ser tolerado, não pode ser encontrado entre nós. Se nós confessamos que Jesus é o Senhor, então nós devemos dar a vida assim como Ele deu a vida por nós, se possível for até a morte. Não que a Bíblia fala e manda que temos que morrer, mas a Bíblia fala que o verdadeiro amor é esse, aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele foi o que Jesus fez. Nós sabemos que um verdadeiro amor realmente leva as pessoas a dar a sua vida em troca da vida de outro. E por isso que Jesus realmente foi crucificado e foi morto. Mas hoje, nós estamos diante de uma classe de pessoas que falam que ama a Deus, mas se perguntar assim: e quando te perseguirem e te matarem por amor de Jesus? Elas vão dizer: misericórdia. Aí fica difícil, é o que as pessoas pensam, mas na verdade isso prova que a fé ainda não está aperfeiçoada no coração. Bom dia. Rapaz, já comeu hoje? Não, hoje eu tô na bênção hoje. Na bênção? Então isso nos prova que realmente não temos uma fé verdadeira em Cristo para darmos a nossa vida por Ele. Jesus falou que não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ou seja, um amor verdadeiro faz com que a pessoa ela esteja disposta, se necessário, a dar a sua vida por outro. Você teria coragem de dar a sua vida por Jesus? Se alguém, porventura, te perseguisse a tua fé e dissesse que você era necessário morrer porque na verdade segue Jesus Cristo, você faria isso? Nós vemos que as pessoas na verdade estão vivendo uma incredulidade. O cristianismo não manda ninguém morrer por Deus, mas nós sabemos que o verdadeiro amor ele conduz o homem a dar a sua vida, e foi o que Jesus fez por nós. Deus não mandou Jesus morrer por nós, mas Jesus ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus ele veio por espontânea vontade. Mas a questão é que as pessoas estão se acovardando. A questão é que muitas pessoas estão vivendo um acovardamento diante de Deus, uma morte espiritual. Pois nós sabemos que Deus nos deu espírito de temor, de ousadia, coragem, intrepidez, para que possamos viver nele e para que possamos anunciar as suas virtudes. Mas no século presente hoje, o que na verdade nós vemos é uma incredulidade de pessoas que não estão verdadeiramente no Senhor, preparados para a salvação. Pois se preparem para se encontrar com Deus, moradores
Goiânia, moradores da terra, esteja no Senhor preparado. Prepare-se para ter um encontro com o Senhor Deus nas alturas. Prepare-se para ter um encontro genuíno com o Senhor. A Bíblia fala que nós estamos vivendo tempos difíceis e tempos trabalhosos. Estamos vivendo, na verdade, os tempos finais. Os tempos finais da igreja, chamada comunidade cristã, o povo de Deus. Não paredes. Isso nunca foi igreja de Deus. Mas o povo que a Bíblia fala que foi eleito, o povo que na verdade se separou da contaminação deste mundo, ou seja, aqueles que não se contaminaram com a idolatria, com a feitiçaria, com a imoralidade, com os costumes pagãos, bebedeiras, essas tradições que o mundo segue, que na verdade envergonham a Deus e glorificam a Satanás, a mentira, a avareza, o sodomismo, todas essas coisas na verdade são uma inimizade contra Deus. A própria palavra do Senhor fala que o Deus Todo-Poderoso, Ele anuncia e manda que todos se arrependam. Atos capítulo 17. Deus anuncia e manda em todos os lugares que se arrependam, porquanto Ele tem um dia determinado em que Ele há de julgar tanto vivos como mortos por meio de Jesus Cristo. Deus deixou certeza disso. Quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, Deus deixou uma certeza que Jesus voltará para ser o juízo, para julgar, o justo juiz. E o juízo virá da própria pessoa de Jesus Cristo. Sei que muitas pessoas têm Jesus apenas como uma figura de amor, mas a Bíblia cita que Ele é o justo juiz. A Bíblia menciona que Ele virá como justo juiz. Como amor, Jesus veio morrendo na cruz para remir nossos pecados, para nos dar acesso à graça, o que diz respeito à salvação, mas porém a morte de Jesus é o justo juiz. Por isso a Bíblia fala, o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo, pois após a morte o juízo. Segundo a Bíblia fala em Hebreus, todo homem está ordenado morrer uma única vez. Vive então, pois após a morte o juízo. Ou seja, após a morte ninguém vai reencarnar em uma outra vida, em alguma forma está vagando pela terra ou preso em bens materiais. Isso é doutrina de demônios, são tradições malignas. Segundo a Bíblia fala, o homem após a morte segue a juízo. O que nós devemos acreditar? Nas tradições segundo Allan Kardec ou na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? O que é maior? O que Allan Kardec aprendeu, não sabe-se de onde, ou que Deus anunciou por meio da sua palavra? É claro que a palavra de Deus ela está acima de qualquer tradição, de qualquer dogma ou qualquer outra coisa que se chame religião ou doutrina religiosa. Por isso, Hebreus declara em capítulo 9, versículo 27, dizendo: o homem está por Deus ordenado morrer uma vez e vindo após a morte o juízo. Ou seja, após a morte, Deus, o justo juiz, será aquele que você vai encontrar para assim diante dele ser julgado, aonde sua alma seguirá ou ao céu ou ao inferno, porque o justo juiz é quem recompensa. A Bíblia fala em 2 Pedro, no capítulo 2, capítulo de número 2, que assim Deus ele sabe reservar para o castigo os malfeitores, os injustos, os ímpios, assim como Deus também sabe guardar os justos para a salvação. Deus reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o castigo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, é justamente isso. Não pode ter um juízo se não tem uma sentença. E se não há uma sentença, qual a necessidade de haver um juízo? Você já parou para pensar nisso? Que após a morte segue ao juízo?
seja, a sentença ela vem. Então qual a explicação de haver um purgatório? Que tipo de base que se dá para acreditar que fazer uma missa de sétimo dia levará o cidadão ao céu? Na verdade, o mundo acreditou em fábulas e as suas religiões, como um fermento contaminou a vossa alma. Por quê? A Bíblia fala, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Romanos capítulo 1. Honraram mais a criatura do que o próprio Criador. O que é honrar mais a criatura? Onde as pessoas credibilizam as palavras dos homens, os dogmas, credibilizam as religiões, mas na verdade a própria palavra de Deus, elas levam em descrédito. A própria palavra de Deus, elas não têm zelo. Honrar a criatura mais do que o próprio Criador, que é bendito para todo sempre. Só que nós sabemos que um dia todos terão que estar diante de Deus. Tanto feiticeiros, tanto idólatras, tanto sodomitas, tanto imorais, todos terão que comparecer diante de Deus de igual modo. A Bíblia fala, onde cada um dará conta de si mesmo, ou seja, onde cada um dará conta de suas obras diante do Senhor. Por isso tema ao Senhor, moradores de Goiânia, moradores da terra, porque cada um certamente terá que comparecer diante de Deus e cada um prestará conta de si mesmo. Naquele dia não vai haver missa de sétimo dia, não vai resolver. Naquele dia não vai resolver clamar, rainha do céu não vai te ajudar. Naquele dia, a Bíblia fala, quem poderá te livrar da mão de Deus? Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo de número 7. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Quem pode te livrar da mão de Deus? Ninguém pode te livrar da mão de Deus. Quem pode te livrar da mão do diabo? Deus. Quem pode te livrar de qualquer coisa é Deus. Mas quem te livrará da mão de Deus? Quando eu cair na mão de Deus para um juízo, quem te livrará? Quando eu cair na mão de Deus para ser julgado, prestes a ser lançado em trevas exteriores, quem te livrará? Quando estiver diante do Senhor e Deus abrir o seu livro para julgar a cada um, quem te livrará? Por isso a Bíblia fala no livro de Romanos, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se as pessoas, elas verdadeiramente soubessem o que é o temor de Deus, elas temeriam verdadeiramente, elas arrependeriam verdadeiramente dos seus maus caminhos, deixariam verdadeiramente toda a impiedade, toda a idolatria à rainha do céu, toda a idolatria aos homens, os ídolos do futebol e qualquer outra idolatria. Se as pessoas soubessem verdadeiramente o que é um verdadeiro temor diante de Deus, elas se arrependeriam, porque a Bíblia declara que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 28 está escrito: não temos que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Temam a Deus que tem o poder para lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. A esse temeis. Ou seja, ao Senhor Deus nós devemos temer, e não a outro. O único que tem o poder para lançar o corpo e a alma no fogo do inferno é Deus. E mais ninguém, e nenhum outro, mas sim o próprio Deus. Por isso temam ao Senhor. Está escrito em Apocalipse, é chegada a hora. Temam ao Senhor, dá-lhe graças, porque o seu dia se aproxima. Temam ao Senhor e dá-lhe graças em suas ações, em suas condutas. Honrem a Deus, porque é chegada a hora. Arrependam-se e tornem-se a Deus. Tornem-se ao Senhor. Deixem os maus caminhos. Se converta ao Senhor que é benigno. Fala assim no livro de 2 Pedro, capítulo de número 2. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, ou melhor, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão
a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que tivessem piamente. Deus também livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ou seja, a Bíblia fala que Ló temeu a Deus e Deus livrou a Ló. A própria palavra do Senhor fala que Ló, vivendo em Sodoma e Gomorra, a sua alma ela não tinha prazer nas coisas que ouvia e via. Segundo a Bíblia, a alma daqueles que temem ao Senhor, ela se angustia e se aflige com os pecados deste mundo. Segundo a Bíblia, ela afirma, a alma daqueles que temem a Deus verdadeiramente, ela se angustia com toda iniquidade, ela não folga e não tem prazer com o pecado. Segundo a Bíblia fala, Ló vivia em Sodoma e Gomorra, sua alma se afligia todos os dias pelo que ele ouvia e via naquele lugar. E a Bíblia declara muito bem o que Ló ele via em Sodoma e Gomorra. Homem com homem, mulher com mulher, a falta de hospitalidade, ou seja, a imoralidade e a falta de compaixão era algo que prevalecia em Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala que esse sentimento ele estava no coração de Ló, em que não tinha prazer de viver naquela cidade de Sodoma e Gomorra, porque sua alma estava aflita pelo que via naquele lugar. Ou seja, a alma de todos aqueles que pertencem a Deus e que no Senhor Jesus Cristo vivem, o desejo dessa alma é de realmente se encontrar com Deus, de um dia verdadeiramente estar vivendo aquela promessa que Jesus preparou, onde Jesus fala: aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Eu virei e vos levarei para o Pai, disse Jesus, para que onde esteja eu, estejam vocês também. Essa é a promessa de Jesus. E a alma daqueles que realmente temem ao Senhor, temerem ao Senhor, se angustiarão com a imoralidade, não se alegrarão com a idolatria, não terão prazer na feitiçaria, jamais terão prazer nas bebedeiras, não serão de corações orgulhosos e avarentos, não serão gananciosos e não serão soberbos. Não, a Bíblia fala que assim a alma daquele que teme ao Senhor, ela se angustia com tais sentimentos. Ela não tem prazer em tais coisas que se praticam debaixo do céu. É justamente isso. As pessoas, na verdade, por não compreender as coisas de Deus, elas tomam como uma loucura. Elas tomam, conforme o seu ponto de vista, como uma mensagem de ódio. Mas justamente, a Bíblia declara um ódio contra o pecado. Ou seja, o único ódio aqui é contra aquilo que ofende a Deus, o pecado. O pecado imoral, sodomita, o pecado feiticeiro, onde trocam Deus por Baal, trocam Deus por espíritos da Umbanda, espíritos do catolicismo, espíritos que na verdade são espíritos enganadores. Ou é Jesus Cristo, ou é Mamon. Jesus fala em Mateus capítulo de número 6, escolhe a quem vocês vão servir, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Ou seja, não tem como servir o Rei dos Reis e a Rainha do Céu. É impossível buscar o Senhor dos Exércitos e ter uma senhora, um trono de uma senhora dentro da sua casa, um altar para uma senhora dentro da sua casa, sendo que o altar verdadeiro de Deus é o coração. O altar verdadeiro em que Deus habita é o próprio coração. E nós devemos ter como altar o nosso coração para que Jesus ele possa verdadeiramente habitar. Para que Jesus Cristo verdadeiramente seja glorificado e honrado. Agora quem vai servir a cidade de Goiânia? Ou o Senhor dos Senhores, ou a Senhora. Ou o Rei dos Reis, ou a Rainha do Céu. Escolhe a cidade de Goiânia, quem vão servir? Se aquilo que chamam de santo, ou o Senhor Jesus Cristo, o Santo dos Santos. Escolhe a quem vão servir, ou o santo morto feito pela mão do homem, ou Jesus Cristo, o santo verdadeiro que ressuscitou dentre os mortos. Escolhe a quem vão venerar, o Deus Todo-Poderoso, ou uma imagem de uma criatura morta. A quem que vão servir? O santo ou o profano, a verdade ou a mentira, o Senhor ou a Senhora, o Rei dos Reis ou a Rainha do Céu, quem que servem?
se decidam, ou é um ou é outro. A Bíblia fala que não tem como servir dois senhores. O que dirá um senhor e uma senhora? Tenha plena ciência que Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E tudo que nós podemos se referir à fé é o que a Bíblia diz. E fora da Bíblia, tudo, na verdade, se torna apenas doutrinas de demônio. Fora de Jesus o resto é demônio. Fora de Jesus o resto são espíritos enganadores. E que na verdade estão predominando por causa da falta do conhecimento das pessoas. Quando as pessoas abandonam o conhecimento de Deus, elas perecem de uma forma terrível e tenebrosa. Quando na verdade as pessoas estão deixando o conhecimento de Deus, elas estão seguindo um caminho mau, elas estão seguindo um caminho de erro, estão seguindo um caminho de perdição, estão seguindo um caminho que conduz à condenação. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho. Jesus fala no livro de João 10, Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagem. Que caminho você tem seguido e qual porta você tem entrado? A porta que conduz ao céu, que conduz à salvação é Jesus. A qual estou anunciando nessa hora e nesse momento. Como Noé anunciou, a Bíblia fala por 120 anos Noé anunciou. E as pessoas, na verdade, elas ignoraram e rejeitaram aquilo que foi anunciado. Assim a Bíblia fala que será também nos tempos da vinda do Filho do Homem. Assim será na geração da vinda do Filho do Homem. E nós estamos vivendo como nos tempos de Noé. Comprando, vendendo, comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento, menos preparando-se para se encontrar com Deus. Estamos vivendo como nos dias anteriores ao dilúvio, onde as pessoas, na verdade, elas só perceberam quando veio o dilúvio, elas só conseguiram abrir os olhos e enxergar a realidade quando o dilúvio veio e levou a todos. Estar distraído com muitas coisas sempre é muito perigoso. Estar sempre tirando o foco de Jesus, a salvação, para focar em coisas terrenas, sempre é algo muito perigoso. Estar com o coração cheio de preparativos para essa vida e não ter preparativos para com Deus, sempre é algo muito perigoso. Sempre foi perigoso o homem focar nas coisas visíveis, nas coisas terrenas e se esquecer das espirituais, ou seja, o plano de salvação. A Bíblia fala que a geração de Noé pereceu, ou seja, foi destruída, foi reduzida pelo dilúvio, foi levado à destruição. A falta do conhecimento também leva as pessoas à destruição. Se as pessoas ouvem falar que Jesus, Ele vem, elas devem se preocupar em saber o que a Bíblia fala sobre esse dia. Se as pessoas ouvem falar que Jesus é o Salvador, elas devem ter o interesse de se informar dentro da Bíblia, saber como que se alcança essa salvação. Mas não, as pessoas se acomodam, elas procuram uma religião, uma igreja mais próxima da sua casa, e a Bíblia que tem dentro da sua casa não é. E a Bíblia que tem na palma da mão é apenas um enfeite. Não adianta as pessoas terem uma religião, elas procurarem uma igreja mais próxima da sua casa, se elas não seguem o que está escrito na Bíblia. Não adianta as pessoas se orgulharem e falar, eu tenho 40 anos de religião, mas se elas não obedecem o que está escrito na Bíblia, elas estão indo para o inferno junto com a maioria. Não adianta as pessoas falar que creem em Deus, se quando se diz sobre a Bíblia, elas na verdade elas não creem, porque não praticam. Estão de igual modo todos caminhando para o inferno, tantos que não conhecem, tantos que conhecem, porque os que conhecem não se sujeitam à verdade. E a Bíblia fala que antes seria o melhor que não conhecessem, do que tendo conhecimento, não praticarem. É o que o próprio Deus fala na sua palavra. Melhor não conhecer, do que tendo conhecimento, não chegue à verdade. Mas nós sabemos que é impossível que o homem não conheça nada sobre Deus. Nós sabemos que isso é algo impossível. Porque segundo a Bíblia fala, nós temos que ter o Evangelho anunciado em toda a terra, a toda criatura, para que Jesus ele venha em seguida. E está se cumprindo isso. O Evangelho do Reino está percorrendo os 4 cantos da terra. As pessoas estão sendo alertadas, estão avisadas previamente. E um dia está se aproximando
O tempo do Senhor está próximo. Por isso queiram se arrepender, queiram deixar toda a idolatria, queiram abandonar seus caminhos imorais, queiram abandonar a impiedade. A impiedade está conduzindo a consciência das pessoas a uma falta de temor a Deus e uma condenação. A impiedade nada mais é o pecado consciente, ou melhor, o pecado voluntário, o pecado em que as pessoas elas têm ciência de que estão cometendo, mas não querem abandonar. Queiram se arrepender, cidade de Goiânia e moradores da terra, pois é a hora final. Hora final. Seja você como Ló. Ló viveu em Sodoma e Gomorra, mas segundo a Bíblia, Ló não tinha prazer no que estava vendo e ouvindo. Ou seja, a Bíblia fala que ele queria sair daquele lugar. Mas as pessoas dizem que vivem num mundo pecaminoso e que o pecado domina sobre a terra, só que elas têm prazer nisso. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença do homem que teme ao Senhor Deus verdadeiramente e do homem que não teme a Deus verdadeiramente. Porque as pessoas estão vivendo um mundo que jaz do maligno, ou seja, é do diabo, está cheio de pecado, e elas têm prazer no pecado. Elas não têm desejo em se afastar do pecado. Elas usam de desculpas para viver no pecado. Elas dizem que a carne é fraca para viver no pecado. Elas usam exemplos chulos para viver no pecado. Essa é a grande diferença do homem que não está temendo a Deus e do homem que verdadeiramente teme a Deus. Porque Ló viveu em Sodoma e Gomorra, a cidade de orgia, a cidade imoral, uma cidade entregue à homossexualidade, uma cidade entregue à depravação. Mas a Bíblia fala que Ló, ele tinha desprazer. Ló tinha angústia na alma. A sua alma se afligia com aquilo. Mas as pessoas estão acostumadas com esse século. Elas estão se alegrando com o que vê. Elas estão tendo prazer nessa forma de viver. Naquilo que enxerga e no que vê, sentem prazer em seu coração. Isso mostra que não há temor de Deus e que não tem Deus realmente no coração. Porque a Bíblia fala que se Deus realmente está em nosso coração, nós tememos. Porque Ele habita dentro de nós. Jesus falou isso em João 14. No livro de João, no capítulo 14, versículo 23, Jesus falou: aquele que me ama, pratica as minhas palavras. E assim eu o amarei, e farei morada dentro dele, disse Jesus. Se Jesus habita dentro de nós, onde que está o temor? E que temor é esse que as pessoas dizem ter e que elas não têm angústia ou tristeza no pecado, mas sim um prazer no pecado? Que temor é esse que as pessoas têm de Deus e que não levam elas a uma novidade de vida e que não levam elas a se sentirem desconfortáveis com o pecado, mas sim acomodadas e moldadas com esse século? Deus livrou justo Ló, porque naquela cidade aquele homem vivia enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma. Afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Segundo a própria Escritura, Deus livrou o justo Ló. Ou seja, segundo a própria Escritura, Sodoma e Gomorra foi revertida à cinza, foi destruída. Mas segundo a própria Bíblia, Deus salvou Ló com mais 3. Ló, na verdade, mais 2. Foram 3 no total, tirado para fora de Sodoma e Gomorra. Ou seja, a Bíblia fala que o Senhor Deus sabe livrar o justo e reservar os injustos para o dia do castigo. 2 Pedro 2, versículo 9. Deus reserva para o castigo os injustos, mas Deus sabe livrar os justos. Ou seja, tome cuidado. Se você está tendo prazer nesse século, no pecado, nas coisas que vê, nas coisas que ouve, se você está tendo prazer no pecado, isso é um sinal de que sua alma, na verdade, ela está manchada e distante de Deus. E isso é uma impiedade diante de Deus.
Porque realmente um homem que teme ao Deus Todo-Poderoso no seu coração, há um certo desprazer, um certo desconforto com o pecado de um modo geral. Mas as pessoas se acomodaram com essa forma de viver, essa forma cultural. As pessoas se acomodaram com essa maneira de viver de forma que estão vivendo imorais, de forma que a sua mente está sendo deturbada, de forma que sua mente está sendo sexualizada, imoralizada, de forma que estão se vestindo de forma depravada, de forma que estão, na verdade, vivendo a cada dia mais parecidos com Sodoma e Gomorra. Deus livrará no dia da tentação, Deus livrará nos dias maus os justos, mas Deus reservará para o castigo os injustos. Deus salvará os piedosos, os homens justos, do castigo e dos dias maus que sobrevirão, mas os homens que têm o prazer no pecado certamente perecerão, porque ou amamos a Deus ou amamos este século presente. E a Bíblia fala: não amem este mundo, nem o tão pouco que há neste mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo, segundo a Bíblia, não são pessoas, mas é um padrão, é um sistema. E nós não devemos amar este mundo. Esse sistema é do maligno. Esse sistema é regido por culturas imorais, culturas satânicas, culturas depravadas, culturas de feitiçaria, culturas de idolatria. A Bíblia fala que nós não devemos amar este mundo. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo, devemos amar a Deus. Não só falar que Deus está acima de tudo e todos, como falava Bolsonaro, mas verdadeiramente na prática mostrar que Deus está na sua vida acima de tudo, ou melhor dizendo, viver a verdade de Deus, está no Deus acima de qualquer coisa, ou seja, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça como o reino de Deus. O reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. É muito bonito e foi bonito, e muitas pessoas foram enganadas quando ouviram falar que Deus está acima de tudo e sobre todos, mas isso na prática não foi vivido. O que estava acima de tudo e de todos eram seus interesses sendo defendidos, era aquilo que as pessoas têm como verdade que estava sendo defendido, e não Deus. Deus apenas foi usado como uma imagem para levar pessoas no alto, para poder defender tais coisas que as pessoas levam como relevantes. Mas assim, a Bíblia fala que perecerão. O nome de Deus é levado ao escárnio por causa disso. As pessoas levam o nome de Deus em vão, levam o nome de Deus para a política, levam o nome de Deus a coisas corruptas. Mas a Bíblia fala que Deus não tomará por inocente aquele que levar o seu nome em vão. Deus, Ele só está acima de tudo e todos quando Ele é obedecido e quando Ele é sujeitado. Deus só está acima de tudo e todos. E o Brasil só é de Jesus quando o Brasil deixa a rainha do céu, quando o Brasil deixa o Exu, quando o Brasil reconhece que só Jesus é o Senhor e abandona todos esses demônios, espíritos enganadores, aí sim o Brasil é de Deus. E aí sim Deus está acima de tudo e todos. Mas caso contrário, as pessoas continuam cegas com o fermento do fariseu, fermento dos fariseus em sua consciência, chamando Deus de Pai e tendo como obediência a Satanás, chamando Jesus de Senhor e se sujeitando à Senhora, chamando Deus de Rei dos Reis e se dobrando diante da Rainha do Céu, se arrependendo da sua idolatria, cidade de Goiânia. Toda idolatria como essa te levará ao inferno. Toda idolatria semelhante a essa levará o homem à perdição. Se arrependam da idolatria. Apocalipse fala no capítulo 22, versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os injustos, os beberrões, os homicidas, os sodomitas, todos que amam e cometem a mentira, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Tenham arrependimento dos seus pecados, tenhamos diante de Deus um coração arrependido, tenhamos diante de Deus um coração quebrantado e contrito, não somente em dizer a Deus que se arrependeu, não somente em dizer diante de Deus que pecou, mas o principal de
se afastar de tais erros, de tais pecados. É o principal. É abandonar o pecado, não é confessar o pecado. Há um provérbio que fala no capítulo 18, aqueles que encobrem seus pecados jamais prosperarão. Porém, aqueles que confessam e deixam, alcançarão a misericórdia. Aqueles que verdadeiramente se arrependerem, certamente deixarão todos os seus pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio para isso. E isso Jesus ele fez. E todos aqueles que na verdade creem nele, em Jesus Cristo, seguem a sua palavra. Todos que na verdade creem em Jesus Cristo, obedecem a sua palavra. Bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando, o tempo está se esgotando. Se prepare para se encontrar com Deus. Acho engraçado que não está no escrito aqui. Deus, viu? Deus Abençoa. Faz uma oração aí pra mim, mano. Senhor Jesus, abençoa a vida desse homem. O Senhor venha, Deus, guardar o caminho dele. O Senhor venha fazer uma obra nele. Chega pra cá, meu irmão. Chega pra cá. Senhor Jesus, livra ele de todo mal. Em nome de Jesus, o Senhor venha estar, Senhor, fazendo uma grande obra na vida dele. Repreende todo mal na vida dele, nos caminhos dele, na casa dele. Abençoa, Senhor Jesus, os caminhos desse homem. A partir desse dia de hoje, Senhor Jesus, o Senhor possa derramar sobre ele a sua graça. Que o seu precioso sangue, Jesus, possa remir ele e possa santificar e purificar ele, Senhor. Ajuda, Senhor Jesus, a todos nós, pois precisamos disso com misericórdia. Amém? Amém. Com Deus, meu querido. Obrigado, Deus. Dando pelo Senhor. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Amém, Que Deus abençoe o Senhor. Eu fico só prestando atenção. Eu não Isso presto é- atenção em isso carro é que uma passa pérola. com música, não. Eu fico prestando Isso é uma atenção. pérola. A gente ouvir a palavra de Deus é algo muito precioso. Que alguma coisa é absorvida, guardada. Com Deus, viu? Ô, vai com Deus, seu Léo. Com Deus, meu amigo. Falou. Com Deus. Obrigado, vai com Deus, irmão.